É, rapaz, Okay, Abel let's go to the Ferreira questions. soltou os cachorros, hein? Deu uma coletiva aí na noite, Yes, à my tarde, name, né? I will Desta ask in Arabic. I'm quarta-feira, asking e Omar soltou os Sufi من أبو cachorros. A ظبي. coletiva Thank you very pré-jogo do much. Abel Ferreira Wait a falou aí second, please. desses Okay. confrontos, dessa treta que tá do futebol europeu Please go contra o ahead. futebol أنا brasileiro. اسمي عمر E صبحي من falou أبو algumas ظبي Sports verdades aí, Television. tá? Que com One certeza second, vão please. reverberar lá em Portugal. Abel Ferreira comprou a briga aí dos brasileiros e soltou os Okay. cachorros. Okay. Olha só o que o Abel If you Ferreira speak teve English, I coragem de can ask falar. in English. Yes, if you want to speak in English, I believe is a easy question or not. Okay. How do you see Al Ahly team? What's the biggest player in Al Ahly? How do you see the big point in Al Ahly? And what you know about Al Ahly team? And do you see Al Ahly have a chance to qualified from the group stage? Thank you. Olha, o destino mais uma vez quis que nós nos defrontássemos outra vez. Somos velhos conhecidos. O vosso guarda-redes e o vosso lateral direito, por exemplo, ainda são os mesmos. Temos o máximo respeito, acho que é uma equipa extremamente bem treinada, bem organizada, tem bons timings de contra-ataque, tem um centroavante alto, rápido, que ataca muito bem a profundidade, mas estamos preparados. Amanhã é um desafio novo, é uma história nova, um jogo novo, num grupo extremamente equilibrado onde tudo pode acontecer. Como te disse, estamos à espera de um grande desafio, de um grande jogo, saber lidar não só com o nosso adversário, mas também com as condições climatéricas para poder chegar ao final com um resultado positivo que para nós passa por vencer o jogo. Abel, boa tarde, Gustavo Soler da Rádio Bandeirantes. Queria que você falasse como foi o trabalho para esta partida contra o Al Ahly depois de uma estreia contra o Porto, onde os jogadores, você e a torcida, ficaram com aquele sentimento dúbio, né, que dava para vencer, mas que teve um orgulho pela postura que o Palmeiras teve em campo. Foi mais tranquila a preparação para o jogo contra o Al Ahly por tirar o peso de uma estreia de competição? Como que funcionou esse período? Olha, eu digo isso aos jogadores e vou-te dizer a ti, como é que pode ser peso jogar um campeonato do mundo de clubes? Tem que ser um peso, tem que ser uma gratidão, uma oportunidade, um desafio. É assim que eu vejo isso. E continuarmos a fazer o que fizemos no último jogo, como sempre fazemos. Prepararmos a nossa equipa como preparamos. Claro que a seguir ao jogo nós tivemos que recuperar os jogadores que jogaram, tivemos menos jogadores. Apesar de termos 3 dias de recuperação completa, que isso é algo que se nota nas equipas brasileiras aqui, que conseguem competir, ninguém fica com a sensação da Europa que o futebol brasileiro ou que os brasileiros são lentos, que é o que acontece no Campeonato Brasileiro, porque não damos tempo de recuperação aos jogadores, porque os gramados não são tão bons, porque viajamos muito à noite. Então, quando nós oferecemos todas as condições, nós conseguimos ver as equipas brasileiras competitivas e, como eu já disse muitas vezes, o campeonato brasileiro, se não é o mais competitivo, é um dos mais competitivos do mundo. Portanto, nós estamos preparados para amanhã. Cada jogo tem uma história diferente. É um desafio e mais uma oportunidade para nós lutarmos para aquilo que são os nossos objetivos de ganhar o jogo e procurar estar na próxima fase. Esse foi o nosso primeiro objetivo e é isso que nós vamos procurar fazer do primeiro ao último segundo. Mais do que tempo para treinar, porque tens que os recuperar e com 3 dias consegues ter a recuperação completa, é pequenos detalhes, pequenos ajustes, algumas nuances estratégicas e jogar da nossa maneira como sempre fazemos e esperar no próximo jogo amanhã que a pontaria esteja mais afinada. The middle row, please. Boa tarde, Abel. Olá. Gustavo Zupac, da ESPN. Queria te fazer uma pergunta sobre o Vitor Roque, porque tem uma equação interessante aí, né? Nitidamente é um jogador que, do ponto de vista tático, entrega bastante, boas pressões, boas leituras de espaço, mas em número de gols, na hora de definir, tem entregado um pouco menos. E essa é a equação, né? Entrega tática, menor número de gols e um campeonato de tiro muito curto, mas um atleta muito jovem. Queria saber se esses elementos dessa equação, de alguma forma, te preocupam para as escolhas a serem feitas para jogos tão importantes. Olha, boa pergunta. Eu vou responder da mesma forma que o Ancelotti respondeu sobre o Estevão, né?
Nós sabemos quem contratamos, sabemos quais são as características dele. Ele é um jogador mais da profundidade. Quando jogamos com uma equipa como foi o Porto nos últimos 15 minutos, que se fecha em cima da área, o espaço nas costas, não há tanto espaço nas costas. A altura e o jogo aéreo não é o forte dele, nós sabemos qual é o forte dele e, como diz o Carlos Ancelotti, né, nós jogamos de acordo com as características dos jogadores que temos. Portanto, e ainda ontem no jogo contra o Porto ele fez uma belíssima assistência onde o Rios e o Estevão se atrapalharam os dois, né, mas tudo aquilo que o Roque nos pode dar está muito ali. Uma situação, um movimento de ruptura nas costas do lateral esquerdo, com um passe do Piquerez, ele poder aparecer, a outra que ele também assistiu para trás, enfim. É um jogador jovem que precisa disto, precisa de jogar, precisa que um clube como o Palmeiras, que o foi buscar, que lhes abriu as portas e que acredita nele. E, portanto, nós sabemos perfeitamente, e ele também sabe, tem todo o tempo do mundo, tem toda a tranquilidade para trabalhar e para dar o melhor, e quando tiver que fazer golos, vai fazer golos na hora certa, mas não podemos tirar dentro dessa equação a juventude dele, mas ao mesmo tempo também acreditar que foi isso que nós fizemos com o Vitor Roque. Question from the third row, please. Abel, tudo bem? Boa tarde, Maurício Ferreira, da Rádio Band News FM. Prometo que te respondo hoje, senão te ficas maluco. Prometo que te deixo falar. Na semana passada, a gente acompanhou um pouquinho das atividades na Carolina do Norte, quando você passava os menus, né, os cardápios para a gente, na divisão de trabalhos defensivos, ofensivos, bolas paradas também, algumas estratégias. Depois do jogo contra o Porto, de 17 finalizações, 6 no gol, de ter saído sem balançar as redes, mudou alguma coisa para essa semana, de um foco maior nessa questão ofensiva? E uma outra, se me permite, você tem assistido a outros jogos dessa Copa do Mundo de Clubes? Há tempo para isso? O que tem achado do nível da competição também? Olha, boa pergunta. Vocês sabem que a finalização ou o remate para mim é um dos gestos mais importantes do futebol porque decide jogos. Portanto, a finalização é um dos princípios que está muito presente em todas os nossos treinos, seja com o grupo inteiro, seja em setorial, seja em jogo jogado, é um elemento que está muito presente sempre nos nossos jogos. Então, não nos resta outra coisa, é trabalhar e esperar que os jogadores estejam super inspirados. Eu não sei se vocês viram, eu vinha a ver, depois de aterrar, e desculpem, já que estamos a falar nisso, nós chegámos com 1h e tal de atraso, peço desculpa a vocês, nós tivemos 1h30 dentro do avião, segundo nos disseram, de manhã estava mau tempo aqui, estava fechado e a malha aérea estava impossível, e nós tivemos 1h30 dentro do avião e vinha a ver o Real Madrid com o Al-Ahly e uma grande oportunidade no fim, e ela foi falhada, não é? Só de um dos melhores jogadores do mundo. Será que ele vai treinar penaltis a semana toda? Ou todos os dias, de manhã à tarde e à noite? São coisas de futebol. No futebol não há certezas, no futebol há intenções. E a nossa intenção sempre, cada vez que finalizamos, é fazer golo. A nossa não é minha, é dos jogadores, porque eles é que chutam, não sou eu. Mas isso faz parte do nosso modelo de trabalho. Olha, eu acho que para nós brasileiros, eu não sou brasileiro, mas acho que fica muito claro que o campeonato brasileiro é muito competitivo quando nós damos condições aos nossos clubes, aos nossos jogadores e aos nossos treinadores para preparar as equipas. Porque a sensação que o europeu tem é que o futebol brasileiro, como eu disse, é lento, parece que se joga devagar, mas há uma justificação para isso. Primeiro, eu já disse anteriormente, calendário congestionado, gramados, pouco tempo de recuperação. Nós chegamos a fazer 3 jogos seguidos de 2 em 2 dias. Só no Brasil é que existe. Portanto, a quem dirige e quem tem responsabilidade de organizar as competições, e vocês podem me ajudar nessa batalha, né? Porque o treinador do Palmeiras sempre reclama de tudo, reclama dos 3 dias de intervalo, ninguém acredita, reclama das viagens, ninguém acredita, reclama da intensidade de jogo, que é possível pôr. Eu não vi nenhuma equipa brasileira que não metesse intensidade nos jogos, porque temos tempo para preparar. Isso é um desafio que nós temos, sobretudo para quem organiza, porque podemos melhorar, sim, e fico muito contente e orgulhoso por estar a trabalhar no Brasil, de perceberem, muitos colegas meus e treinadores que são meus colegas me falam, mas é lento. Disse,
Vamos ver se é lento ou não quando jogarmos contra os outros e tivermos as mesmas condições e nos derem as mesmas condições. Se nós não somos competitivos, se não somos dinâmicos, se não somos organizados. Fico muito contente por isso e por ter decidido continuar aqui no Brasil, porque de facto, como eu já disse, repito, se não é uma das competições, se não é um dos campeonatos mais competitivos do mundo, ou melhor, é um dos campeonatos mais competitivos do mundo seguramente. Question from the right side from Global. Bem, Abel, Olá. boa tarde. Edgar Alencar, da Globo, do Sport TV. Abel, você já conhece a paixão do palmeirense há quase 5 anos e a gente te acompanhando no dia a dia do Brasil. Você é sempre muito generoso, falando que quando joga em casa o Palmeiras tem o seu percentual e às vezes a torcida complementa um percentual. Do que você já viu aqui no jogo de domingo, a gente também tem visto, não sei se a sua equipe te mostra ou se você mesmo vê nas redes sociais, até a Times Square pintada aqui de verde e branco em tantas demonstrações. O que você pode projetar isso para um jogo de amanhã aqui nesse mesmo estádio? Até porque do outro lado também vai ter uma torcida que tem um time de muita massa também aqui. Olha, primeiro dizer-te que é um orgulho ser treinador de Palmeiras. E segundo, dizer-te que os nossos jogadores têm que interpretar essa paixão, essa dedicação, e interpretam. Eu sei que interpretam, eu sei que eles fazem tudo o que sabem que podem para lhes entregar aquilo que eles próprios querem, que nós próprios queremos. Mas claro que sim, nós queremos acompanhá-los no espetáculo que eles dão fora, mas só que nós temos rivais à altura que também nos criam dificuldades e desafios, e é isso que nós vamos procurar fazer amanhã, do primeiro ao último segundo, com a ajuda deles, sabendo que do outro lado, que tu me disseste bem, tem uma torcida ainda mais numerosa, mas dar o nosso melhor, como sempre fazemos, ser competitivos, focados, organizados, e como disse há pouquinho, ser um bocadinho, ter a pontaria mais afinada e bloquear os caminhos do adversário para o nosso golo. Question from the first row here, please. Tudo bem, Abel? Obrigado. Boa tarde, muito obrigado. Leandro Boldaquia, da Rádio Transamérica. Bom revê-lo aqui no... Eu prometo que eu, a partir de agora no Brasil, eu não vou mais falar em jornalistas, porque vocês parecem que quando falam de jornalistas é igual para todos, não é igual para todos. Mas eu gosto de você, hein? Eu gosto de você. Também gosto de você. Muito obrigado. Abel, deixa eu te fazer uma pergunta. Acabando a primeira rodada de jogos, né? Pegando os brasileiros contra os europeus, a imprensa europeia, de uma parte geral, se assustou, né, com o desempenho dos sul-americanos. E aí fica aquela questão, eles estão em fim de temporada e o europeu não deu muita atenção para esse campeonato. Ou, o outro lado, que os sul-americanos eles estão evoluindo e crescendo cada vez mais, podendo fazer jogos de igual para igual, como vimos Boca, Fluminense e Palmeiras. E Boca está fora da Libertadores, Pois hein? é. Se for por esse lado, mas não é por aí que a gente vê. E Mas desculpe. Qual que é o lado que você está mais nessa moeda, sendo o europeu que trabalha no futebol sul-americano? Olha, E obrigado, viu, Abel? Muito obrigado mesmo. eu não tenho... Eu já vou voltar a repetir, eu tenho muito orgulho de estar no Brasil e já tive muitas possibilidades de sair e não saí. Há espaço para melhorar? Há. Eu ainda agora falei dos espaços que nós temos para melhorar. Mas eu, mais do que nunca, eu acredito que o futebol brasileiro precisa de pequenos detalhes só. E isso é tudo mentira, porque quando nós também vamos disputar o Mundial, também estamos no final do campeonato. O Porto tem 50 jogos, o Palmeiras tem 36 já. E quando jogamos a disputar o Mundial, vamos com 70 e muitos. Não vamos falar, isso são desculpas. O que eu acredito hoje, à data de hoje, é que cada vez mais há treinadores qualificados, cada vez mais há equipas qualificadas. Agora, há equipas que têm a possibilidade de ir buscar os jogadores que têm mais recursos técnicos, que se calhar podem ser mais eficientes. A probabilidade de eficiência é maior, porque eu não conheço nenhum jogador que seja 100% eficiente. Não há. Agora, o que há, e isto é muito bom, ainda para mais para o Brasil, para entenderem, a diferença está no nosso pensamento. A diferença está naquilo que eu acredito. Porque se eu acreditar que sou inferior aos outros, eu vou ser mesmo inferior aos outros. Ora, se eu acredito que eu sou bom, se eu acredito que com um trabalho posso competir, se eu acredito que com um trabalho posso organizar, não tem nada a ver nem com nacionalidade, nem ser europeu, porque muitos dos que estão aqui
estão lá e vêm jogar para aqui outra vez. Portanto, eu não gosto de fazer messas, o que eu gosto é quando nós damos condições para que os treinadores trabalhem, para que as equipas descansem, para que os gramados sejam bons, o jogo torna-se competitivo e dinâmico. É isso que nós podemos ver aqui. E aquela imagem que eu tinha do futebol brasileiro vai por água abaixo, porque nós competimos contra os outros e vemos que a diferença é mínima, não há diferença, é competir. Portanto, isso é quase como ser do norte e do sul. Nem está certo nem está errado. Vamos competir e temos tempo para nos prepararmos e cada vez mais, e vou voltar a repetir para terminar, hoje não há jogos fáceis. No último campeonato do mundo de seleções, sabem que o lugar ficou Marrocos? Alguém diria que a Itália seria eliminada pela Macedónia? O futebol mudou muito nos últimos 10, 15 anos. Oi, Abel. Boa tarde. Roberta Barroso, da ESPN. O técnico do Al-Ahly, agora há pouco, concedeu entrevista coletiva e ele elogiou a comissão técnica e falou que vocês estão juntos há muito tempo, tem mais de 300 jogos juntos e que vocês às vezes não precisam quase conversar porque já sabem reagir dentro de campo e ele é um treinador que acabou de chegar. O quanto isso pode influenciar nessa partida também de amanhã? Obrigada. Olha, é verdade, nós somos uma equipa técnica que está junto há quase desde sempre, mas temos também muitos jogadores novos, fizemos uma reformulação este ano, mas os nossos princípios vão continuar a melhorar os nossos jogadores, a melhorar os nossos princípios. Vocês ainda agora viram o Guardiola a falar, step by step, é isso que nós estamos a fazer, tornar uma equipa competitiva, com jogadores jovens, com mistura com jogadores experientes. Mas são sempre os jogadores, os treinadores, já disse, os treinadores ajudam, os treinadores dão as coordenadas, os treinadores conseguem criar ambientes e espíritos competitivos, sim, mas no fundo, volto a repetir o que disse, os verdadeiros protagonistas são os jogadores e amanhã será sempre os nossos jogadores contra os jogadores deles e os treinadores jogam de outra maneira, não jogam um contra o outro. Mas retribuo também as mesmas palavras, porque sei o quanto qualificado o treinador deles é. Last question, please. The gentleman in the last row in the middle. Chegou. Boa tarde, Abel. Olá. Papo Coisa Linda, da Cazé TV. Previsão do tempo mudou aqui. Gente, estamos instalados ali perto da Tennis Square, da cidade de Tiradentes para o mundo. Queria saber amanhã, o jogo meio-dia. Vai estar muito quente. Qual foi a logística, né, para os jogadores, para a comissão, para a bola rolar amanhã? E obrigado, hein, Abel. Prazer falar com você daqui. Todo lado de Djalminha, um dos maiores 10. Levanta aí, Djalma, que jogou no Palmeiras. Fiz uma altinha com ele hoje, viu, Abel? Não deixou cair, não. O homem está em dia com domínio diferenciado. Obrigado. Mas a idade nota-se. Estou brincando com você. Okay. Eu perdi-me na pergunta, que era de quê? Já sei, desculpa lá. Olha, sabes uma das coisas que eu aprendi no Brasil? Que eu também esqueci-me de falar sobre o clima. Jogamos no Sul é uma coisa, vamos ao Nordeste é outra. Esqueci-me dessa. Eu aprendi aqui na América do Sul a usar também a estratégia naquilo que tem a ver com o clima. Okay? Que tipo de clima é que nós vamos apanhar? Que abordagem estratégica é que nós vamos ter? É? Pressionar o jogo todo, pressionar nos momentos certos, ter posses de bolas mais longas, ser mais vertical, não te vou estar a dizer tudo, mas esperamos amanhã, pelo menos, segundo a meteorologia, temperaturas altas. Vocês já viram, o Atlético de Madrid queixou-se muito da temperatura, o próprio Paris Saint-Germain. Eu preciso dizer, bem-vindo ao Brasil, que acontece isso N de vezes, nós jogarmos na Ilha do Retiro com sensação térmica de 30, 35, mas faz parte, é igual para os dois, temos que nos adaptar e sim, a parte do clima está também inerente àquilo que será a nossa abordagem estratégica para amanhã, em função da hora que será o jogo e do calor que vai estar seguramente à hora do jogo. Portanto, foi uma das coisas que eu aprendi no futebol sul-americano, jogar em altitude, a estratégia certa para jogar em altitude, jogar com calor, é algo que nós vamos procurar também usar a nosso favor, mas sabendo que do outro lado está uma equipa altamente competente e que quer o mesmo que o Palmeiras. A minha função é ajudar os meus jogadores
a que amanhã possamos chegar ao final com aquilo que todos queremos, que é com 3 pontos. Está bem? One more last question, please. One more question? Yeah, one last one. From the first row, if you don't mind. Abel, deixa eu aproveitar que você já falou bastante de Mundial. Hoje chegou ao Brasil mais um português, dessa vez para ser executivo de futebol. Foi apresentado no Vasco da Gama. Não sei se você conhece ele, o Admar Lopes. Sabe quem é? Chegou a trabalhar no Porto, foi executivo do Bordeaux. Você não quer fazer outra pergunta? Não, quero fazer essa. Você conhece ele? Vocês chegaram a conversar? Eu dou-lhe a oportunidade de fazer outra pergunta, não quero fazer... Eu não estou aqui para falar do Palmeiras, você está-me a fazer uma pergunta... Sobre o Admar. A pergunta é sobre o Admar Lopes. Journalist do the questions. Yes, please. In the middle section, please. Abel, Thiago Ferri do Grupo Globo, você falou sobre questão de pontaria, estratégia. O desempenho do Palmeiras foi muito elogiado, mas pensando no time em si, ao longo do primeiro semestre você mudava muito a escalação de um jogo para o outro. Então eu queria saber se a tua ideia é repetir a escalação e apostar em ajustes no que você viu contra o Porto e aproveitar, perguntar de um jogador que a torcida fala muito. Você acredita que o Paulinho tem condições de ser titular nesse momento do Palmeiras, físicas? Obrigado. Alguns de vocês devem pensar que eu sou burro. Eu não repito, ao contrário, eu não repito muitas vezes a equipa, porque acho que devo fazer, quer atacar, quer a defender, tentar surpreender os adversários em pequenas nuances estratégicas, porque, por exemplo, ainda hoje tu vês o Guardiola a jogar e já está no City há 7 ou 8 anos e tem aquela dinâmica saída 3-2, pode ser com o zagueiro, pode ser com o lateral, mas tem essa dinâmica como grande característica, não muda muito, mas depois há nuances estratégicas que têm a ver com as mudanças de jogadores, se eu meto um esquerdo à direita, um direito à esquerda, e essa é a função do treinador, não é a função do jornalista ir a tão fundo do que é aquilo a análise, não. A gente trocava de papéis, portanto, eu muitas vezes troco de jogadores, seja a pensar no aspecto ofensivo, seja a pensar no aspecto defensivo, em função daquilo que é também o adversário, que nós não jogamos sempre com os mesmos adversários, e também aquilo que é potenciar características dos nossos jogadores em função daquilo que é, por exemplo, a estratégia defensiva do nosso adversário. Olha, em relação ao Paulinho, eu não posso usar mais o Paulinho mais 30 minutos. E ponto, e não vou estar a falar muito mais do que isto. Quando tem entrado, ajuda-nos muito e nós vamos, enquanto pudermos utilizá-lo nos 30 minutos, vamos utilizá-lo e cabe-me a mim decidir quando é que o meter, como é que o meter agora. Sem dúvida nenhuma que é um jogador que nos podia ajudar mais tempo, mas infelizmente, em função dele não estar a 100%, isto não é novidade nenhuma para ninguém, vocês já sabem, não tenho problema nenhum, e é a primeira vez que me fazem essa pergunta, já podiam ter feito essa pergunta 500 vezes, não posso utilizar mais 30 minutos e nós vamos utilizá-lo o tempo que tivermos que utilizar em função daquilo que forem as necessidades da equipa, está bem? Thank you very much. We concluded on the press conference for today. Eu quero que você me diga se você concorda ou discorda do Abel Ferreira. Você acha que o técnico do Palmeiras tem razão? Nós temos aí o Estevão eleito Superior Player of the Match em Palmeiras e Porto. Eu acho que o goleiro do Porto foi melhor, sinceramente, apesar do Estevão ter tido 3 finalizações ali possíveis de sair gol, bem claras, 3 chances. Uma delas ele atrapalhou o Richard Rios, tudo bem. Depois o Rios finaliza no mesmo lance e tal. América do Sul e Europa, a América do Sul, por enquanto, invicta, né? Segue aí, quem dá pavor dos europeus parece que inverteu e quem tá tomando a pavor são eles, né? Mas vamos lá, vamos seguir o barco aí, tá? Toca o barco, já diria o Surmani. Então, brasileiros na primeira rodada, Palmeiras 0, Porto 0, Botafogo 2, Seattle Sounders 1, Flamengo 2, Esperance 0, Fluminense 0, Borussia Dortmund 0. Os resultados aí da primeira rodada da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Nós vamos ter aí muitos jogos
nessa Copa do Mundo de Clubes ainda, muitos jogos dos grupos, porque foi só a primeira rodada. A gente sabe que serão 3 rodadas para definir aí o líder e o vice-líder de cada grupo. O líder de um grupo enfrenta o vice-líder de outro grupo. A gente sabe, tem um chaveamento e tal. Por exemplo, no grupo do Palmeiras, que é o grupo A, o primeiro colocado vai enfrentar o segundo do grupo B. E o grupo B nada mais é do que o grupo com Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid, Botafogo e Seattle Sounders. Então a gente tem que ficar ligado aí, tá? Tem que ficar ligado aí porque importantíssima vitória do Palmeiras contra o Al-Ahly e depois contra o Inter Miami. Deixe o seu like, a sua inscrição, claro, clica aí no botãozinho vermelho. Te vejo no próximo vídeo. Meu palpite, você já sabe, é 2-0 pro Palmeiras contra o Al-Ahly. Qual o seu? Coloca aí. Avante palestra!